Bom, sejam bem-vindos ao nosso primeiro diário da gestação do nosso terceiro bebê. E hoje eu vou compartilhar com vocês como é que foi o primeiro trimestre. Agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 21 semanas, eu completei ontem 21 semanas, provavelmente esse vídeo já vai ser postado hoje, então ontem eu completei 21 semanas. A gente já tá bem avançado, mas eu demorei a decidir que eu ia compartilhar esse momento, devido a tudo que aconteceu, como eu contei no último vídeo. Se você não assistiu ainda, se você não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu, eu vou deixar linkado nos cards e também na descrição. Mas basicamente a gente perdeu o nosso segundo bebê e eu tô grávida de novo, então nosso terceiro bebê foi planejado, né? A primeira coisa que eu posso falar que foi planejado. A gente queria muito, mas vamos começar do começo, né? Então eu tive o bebê dia 25 de março desse ano, 2024, e era para nascer em setembro, final de setembro desse ano. Mas eu ganhei o neném e tive uma recuperação um pouco mais longa do que o normal, porque a curetagem foi feita, ocorreu tudo bem na curetagem, mas por algum motivo eles não conseguiram fazer uma limpeza completa e por isso acabou que a minha recuperação foi um pouco mais longa. Mas eu não senti, assim, eu tive um pouco de desconforto, especialmente no momento que eu expeli a placenta, os pedaços de placenta que ainda estavam dentro de mim, mas não foi nada nada assim, nenhuma dor muito extrema. E depois disso, conforme me orientaram no hospital, quando eu recebi alta, de que eu podia engravidar assim que eu tivesse o primeiro período. Então eu precisava esperar, né, a primeira menstruação descer, para daí os hormônios estarem regulados, o endométrio, né, se recuperar para poder engravidar de novo. E foi o que eu fiz, então. Então depois de 8 semanas, mais ou menos 2 meses, eu menstruei novamente e daí, depois de 2 semanas, eu tenho um ciclo regular, então depois de 2 semanas a gente pôde tentar engravidar de novo, pôde fazer o primeiro ciclo, né, de tentativa, digamos assim. Para nossa surpresa, a gente engravidou de primeira, foi muito legal. E foi muito rápido, assim, e eu senti muito rápido também. Com 4, 5 dias eu já tinha certeza, depois da ovulação, já sabia que tinha engravidado pelos sintomas, né, que eu já conhecia já. Então, era a terceira vez, a quinta vez, na verdade, que eu tava engravidando, né, e eu sentia os sintomas, já sabia. Senti anidação, eu sinto bem certinho os sintomas ali, a gente sente, quem consegue sentir, né, não são todas as mulheres que conseguem sentir, algumas até têm algum sangramento ali nessa época, e eu senti ali dar uma cólica, umas fisgadas na lateral do lado onde o bebê tá se fixando. E dessa vez eu senti a fisgada dos dois lados do útero. Eu tinha certeza absoluta que eu tinha engravidado de gêmeos, de 2 ovos, que eu tinha ovulado 2 vezes. E foi assim, bem assim, emocionante. Então, mais ou menos 10 dias depois da ovulação, ou seja, uns 4 dias, 5 dias antes do atraso menstrual, eu fiz o teste e deu já um positivo bem clarinho, bem fraquinho, mas já deu. E é normal, né? A gente sabe que quando a gente faz um teste e deu positivo, é porque é positivo. Não existe falso positivo, a não ser em casos raros de algum tipo de câncer ou quando a mulher tá tomando alguma medicação específica, mas não é o meu caso, então eu sabia que eu tava grávida. Daí o que a gente faz, né? A gente vai acompanhando em casa mesmo pra ver se a gravidez tá evoluindo. Aqui não é costume, aqui na Áustria, na Europa no geral, não é costume de chegar fez o teste de gravidez de farmácia e vai direto para fazer o teste de sangue. Isso não acontece aqui porque eles não veem necessidade, né? No Brasil a gente já corre direto para fazer o exame de sangue. Aqui não. Aqui você fez o teste de gravidez de farmácia, deu positivo, beleza, você vai direto pro seu obstetra e faz um ultrassom para confirmar e tá tudo certinho. Eu gosto de esperar para fazer a primeira ultrassom, assim como eu fiz com o Daniel, assim como eu fiz com o seu nosso segundo neném, esperar ali com 7 semanas mais ou menos para fazer o primeiro ultrassom, porque daí a gente já consegue ouvir o coração, já sai daquela aflição inicial, né? Então eu tava esperando, né, ali dar o tempo, eu não tinha nem atraso menstrual ainda, não tinha nem 4 semanas ainda, então eu fui acompanhando a evolução pelo teste de farmácia. Então conforme a gente o hormônio vai ficando mais intenso, digamos assim, no sangue, mas o segundo risquinho ali do teste vai ficando mais forte, né? Vai ficando mais evidente. Então eu fui fazendo o teste, só que o que aconteceu? Eu vi que não estava escurecendo como deveria. Então o esperado nesse momento, vou encostar aqui, fica mais gostoso.
O esperado nesse primeiro momento, é que o teste começasse a ficar cada vez mais escuro, cada vez mais provando que a gente tinha uma evolução da gravidez. Mas não foi o que aconteceu. Então eu completei 4 semanas e quando eu tava com 4 semanas ali, com já um atraso menstrual, já uns 3 dias, eu comecei a ter uma gotinha de sangue ali quando a gente vai limpar ali, depois vai secar o xixi, tinha uma gotinha de sangue. A princípio eu não fiquei muito nervosa, porque eu sei que a nidação pode causar um tipo de sangramento bem leve e sangue vivo e tal, e foi o que eu acreditei que fosse. Só que o que aconteceu? No próximo dia eu tive não uma gotinha, mas 2 gotinhas ao longo do dia, né, separar 2 vezes. Eu fiz xixi e tinha aquele sanguinho. No outro dia tinha um pouquinho mais frequente, mais vezes, não mais sangue, mas mais vezes apareceu aquele sangue. E isso foi aumentando ao longo dos dias. Então, quando eu tava ali com 5 semanas e 6 dias, ou 5 semanas na verdade e 4 dias, então ali um pouco mais de 5 semanas e meia, eu vi que começou a aumentar uma quantidade que não deveria, né? Porque até ali podia ser nidação e tal. Até que chegou o ponto de que com 5 semanas e 6 dias, 6 semanas praticamente, ou 6 semanas praticamente, que quando eu tava pra ligar pro meu médico pra marcar o primeiro ultrassom, o sangue desceu de vez. Então eu tive um aborto espontâneo. Eu não sei, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Muito provavelmente, talvez, foi porque o meu útero o endométrio não estava espesso o suficiente, porque quando acontece a curetagem, eles raspam bastante ali o endométrio, e o endométrio tem que ter uma espessura mínima para que o embrião consiga se fixar. Então eu acredito que tenha sido isso, mas pode ter sido outra coisa, como por exemplo uma anomalia ali nas próprias células do embrião. Pode ter acontecido alguma coisa, uma anomalia, e o corpo, né, sábio, a natureza é sábia e expele isso. É muito bom. Não era o que a gente esperava, né? Eu fiquei super triste, mas muito melhor isso do que o que aconteceu com a gente na gravidez anterior, né? Então a gente ficou triste e tal, mas tranquilo e confiante de que era para ser desse jeito. E a gente esperou então o próximo mês, né? Então eu menstruei, esperamos mais 14 dias, eu ovulei novamente, a gente tentou novamente. E eu novamente engravidei. E dessa vez foi a gravidez desse neném que eu tô esperando agora. Então foi de novo pra gente, eu nem filmei mais a reação da gente fazendo o teste, porque eu filmei do Daniel, né, foi aquela surpresa. Depois eu filmei do segundo neném, que eu mostrei pra vocês no último vídeo, do relato, né. E na terceira vez ali que eu tive esse aborto espontâneo antes desse neném, no mês anterior, eu já não filmei porque já sabia, né, dos sintomas e tal, e a gente fica meio assim, já fiquei assim, meio assim, parece que não fez mais sentido fazer isso, né, já foi legal. E daí eu pensei, deixa, vou fazer o teste, e daí eu já sabia pelos sintomas, então já não era mais surpresa, sabe, quase que perdeu a graça mesmo, porque não só por uma questão de a gente ter perdido o bebê, que dá um desânimo, mas é porque a gente já sabia, né? Então, uns 5 dias eu comecei a sentir os sintomas típicos. Dessa vez, assim como na segunda vez, eu não tive dor no seixo, porque eu tô amamentando o Daniel ainda. Então, parece que o corpo já tem essa inteligência de não colocar esse sintoma direto, porque na primeira gravidez, que foi do Daniel, na verdade, na primeira gravidez que eu tive uma perda, há uns 13 anos atrás, ou um pouco mais, quase 15 anos atrás, o primeiro sintoma foi uma dor no seio intensa, assim, de um jeito que não dava pra sentir. O chuveiro, a água do chuveiro batendo assim em cima, era horrível, queimava demais. E do Daniel foi a mesma coisa. E daí dessas próximas gravidezes não senti isso dessa forma, mas senti os sintomas. Então comecei a sentir o corpo diferente, senti aquela fisgada na lateral e tal, senti que estava acontecendo. Até que, né, foi evoluindo. Eu comecei a fazer os testes a cada 2, 3 dias, porque em teoria o hormônio deve duplicar nesses primeiros dias, a cada 2, 3 dias. E fui fazendo o teste, a gente foi vendo que estava evoluindo. Até que eu liguei pro médico, dessa vez eu até liguei um pouco antes para marcar, e ele já me chamou para ir um pouco antes lá. Então eu fui com 6 semanas lá, e a gente fez o primeiro exame, e deu para ver que tava lá, o neném tava lá, e do jeito que deveria estar. Ele nem escutou o coração, ele fez um ultrassom super rápido, tipo de 1 minuto, só pra ver se o embrião realmente estava lá e tal. E
tava dessa vez com um saco gestacional de acordo, com um tamanho de acordo, só não tava com o coração batendo ainda, ou pelo menos o meu médico não quis ouvir ainda, porque ainda estava relativamente cedo, estava completando 6 semanas, ou 6 semanas e alguns dias, que agora não lembro mais. Mas tava lá, né? O bebê tava lá. E a gente ficou muito feliz, né? Porque dessa vez parecia que estava evoluindo. Então a gente ficou naquela aflição, né? Um pouquinho durante os primeiros dias, porque a gente queria ouvir o coração. Meu médico entrou de férias bem nessa época, ele ficou acho que 2 ou 3 semanas de férias. E daí a gente teve que esperar ele voltar das férias dele para poder fazer um novo ultrassom e começar efetivamente o pré-natal, né? Então, depois eu acho que 3 semanas ele voltou, já estava de umas 9 semanas, a gente conseguiu ouvir o coração e a gente viu que estava evoluindo. Mas eu nem precisava, na verdade, ouvir o coração, porque dessa vez, diferente da gravidez do Daniel, a gravidez do Daniel eu tive muito enjoo e tal, um mal-estar no final da tarde, tinha repulsa por alguns alimentos e tal, mas nunca cheguei, não vou dizer que nunca, porque uma vez eu cheguei a vomitar, mas é porque eu tomei água, isso é uma coisa que grávida não pode fazer, pelo menos comigo. Eu não consigo até hoje. Quando eu engravido até o bebê ter uns 2, 3, 4 meses, eu não consigo tomar água em jejum. Eu não posso tomar, eu posso tomar, no máximo molhar a boca, mas eu não posso tomar mais do que um gole, porque senão a água volta na hora, assim. Então eu não posso tomar em jejum sem comer alguma coisa junto. Eu posso tomar e ir comendo alguma coisa, daí tudo bem. E daí o que aconteceu? Do Daniel, uma vez eu tomei água, porque eu achei que, não, agora já passou, já estava no final da gestação, eu pensei, eu vou tomar água, e deu ruim, né? Mas o que aconteceu? Dessa vez, o primeiro trimestre foi extremamente difícil, porque na gravidez do Daniel eu tive esse enjoo e tal, e uma moleza normal do início da gravidez. Na segunda gestação eu tava com uma anemia muito forte, então eu tava muito fraca, muito debilitada, muito tonta. E nessa gestação, essa terceira gestação agora, eu passei muito mal, eu vomitei várias vezes, não só, assim, uma vez por dia, tipo, às vezes 2, 3 vezes seguidas, assim. Não era qualquer coisa que eu podia comer que o meu corpo rejeitava. E muita coisa, eu criei repulsa de muita coisa, não consegui comer muita coisa também. Isso aconteceu do Daniel também, todas as minhas gravidezes, aconteceu esse tipo de coisa. E então, os sintomas que eu tive, assim, né, pra falar desses sintomas, porque na verdade eu nem lembro muito, porque já fazem 20 semanas, né, mas eu queria deixar registrado nesse momento. Então, os primeiros sintomas que eu tive foi ali começar a ter uma tontura, um leve enjoo, uma fraqueza. Depois dessa fraqueza, um sono também, né, uma moleza, uma sensação assim que a gente vai ficar doente, assim, uma sensação que vai gripar. É aquela sensação típica na parte da inundação. Eu senti as fisgadas, umas fisgadas bem fortes, uma queimação na lateral, assim, da pelve, onde o bebê estava se implantando. E fora isso, foi realmente assim, muito enjoo, independente da hora, não importa a hora. Se eu ficasse muito tempo sem comer, eu começava a ficar muito mal. Hipoglicemia, pressão baixa. Minha pressão normalmente é mais baixa, mas na gravidez geralmente ela fica ainda mais baixa. Então eu tive muita pressão baixa. Até umas 16, 17 semanas eu tive uma pressão muito baixa e fiquei muito tonta durante muito tempo, até porque ali para 16 semanas, mais ou menos, é quando a gente começa a produzir muito mais sangue no corpo, então a gente começa a ficar mais tonta mesmo. Mas isso aí já é assunto para um próximo diário de gravidez que eu já vou gravar, talvez agora, já em seguida, se o meu neném continuar dormindo, tem que aproveitar enquanto o Daniel dorme, né, para gravar os vídeos. Mas foi basicamente assim, então foi um primeiro trimestre bem apreensivo, até chegar, porque de tudo que aconteceu, né, até chegar ao nosso morfológico de primeiro trimestre. Esse era o ponto auge, o ponto máximo e o mais preocupante pra gente, porque por causa de toda a situação. Mas como a gente tá fazendo o pré-natal com o mesmo médico ainda, né, continuando esse acompanhamento, ele já fez ali um acompanhamento das primeiras, acho que antes do ultrassom, eu acho que eu fiz
3 ultrassons antes do primeiro morfológico do primeiro trimestre, porque é exatamente para acompanhar, né? Muita gente acha que aqui na Europa não se faz ultrassom. Isso depende muito do país, depende do médico também, mas eu faço sempre bastante ultrassons, assim, geralmente pelo menos 1 a 2 por mês. E a gente já tinha acompanhando, né? Já vinha acompanhando nos ultrassons, a gente já sabia que o bebê ele estava se desenvolvendo bem, e nesse morfológico no primeiro trimestre a gente descobriu que estava tudo bem, que o bebê está se desenvolvendo super bem. E a gente já descobriu o sexo também, né? Não é todo médico que consegue ver, e também não dá para confirmar 100%, né, o sexo do bebê no primeiro trimestre, a não ser que é menino, né? Menino, geralmente a gente consegue confirmar, o médico consegue ter mais certeza, mas quando é menina é mais difícil ali porque tem as questões. Mas o meu médico conseguiu ver e ele nos falou que era uma menina. Então a gente já sabe, inclusive eu já postei lá no feed, lá no Instagram, faz um mês, mais ou menos, um pouco mais, de que é uma menina. Então o pessoal já sabe, se você não me segue lá, já me segue, eu vou deixar link também na descrição. E daí a gente ficou super feliz, né? Porque a gente vai ter finalmente a nossa menininha e agora a gente vai ter um casalzinho, então o Daniel e nosso segundo neném, a nossa menininha. Basicamente foi assim, né? Na verdade, eu acabei que não fiz muitas anotações, então eu tô falando de cabeça e por isso agora eu tô correndo para fazer os diários de todo mês pra não me perder, né? Porque agora eu já tô com 21 semanas, quer dizer que eu já tô vivendo o 6º mês. Isso porque eu conto as semanas da gestação com meses lunares, né? Então, no meu caso, do jeito que eu conto, que é o jeito que os médicos geralmente contam, dá 10 semanas de gestação, que são 40 semanas, a lua faz o ciclo total a cada 4 semanas, então nós temos 10 ciclos de lua, ou seja, 10 semanas, ou seja, 10 meses lunares, que dá mais ou menos 9 meses do calendário. E então, com 20 semanas eu completei ali 5 meses. E agora a gente já tá vivendo o 6º mês, então eu tenho que gravar o primeiro trimestre, são as 12 primeiras semanas, tenho que gravar mais 2 diários aí para contar os detalhes. E no próximo eu vou mostrar para vocês também o que eu já comprei pro neném. Talvez eu já grave os 5º e o 6º mês juntos, ou melhor, o 4º e o 5º mês junto, porque já tem muita coisa acumulada e eu talvez não vou lembrar de tantos detalhes para contar em 2 vídeos. Provavelmente eu vou fazer em um vídeo só. Mas daí eu conto pra vocês e mostro também as roupinhas, o que eu comprei. E também outros detalhes interessantes sobre a gestação. E também a entrevista que a gente fez com a parteira, porque a minha ideia é ter o parto em casa. Então eu vou contar mais detalhes pra vocês de como isso funciona. Talvez não no próximo, mas no outro, no posterior ao próximo, eu conto pra vocês todos os detalhes sobre essa questão. Inclusive a gente fez a entrevista com a parteira essa semana, que vai fazer o parto em casa, e descobriu um monte de coisa interessante. Eu vou contar tudo pra vocês. Ela passou uma lista de coisas pra comprar, um monte de coisa, um monte de detalhe interessante. Então me conta aqui se você gosta desse tipo de vídeo, né, desse tipo de conteúdo. Se você quer saber mais, se você quer acompanhar mais diário de gravidez, se você quer que eu faça vídeos de outros detalhes sobre a gravidez. Estou pensando em trazer aqui vídeos sobre como se vestir na gravidez, cuidados na gravidez. Inclusive no próximo diário eu vou trazer mais detalhes assim também. Agora eu queria só relatar para vocês como é que foi essa gravidez, como é que foi engravidar dessa vez. Se demorou muito e foi assim, foi muito rápido. Graças a Deus, e agora a gente, no início de abril do ano que vem, talvez até final de março, a gente tem o nosso neném nos braços. Mas eu conto mais detalhes nos próximos vídeos, como eu falei, tá bom? Então é isso, um beijo, obrigado por assistir até aqui. Comenta aqui embaixo se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos diários para que eu possa trazer. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!